Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Veja bem qual é a prioridade de Jesus. Boas notícias aos pobres. Boas novas, diga aos pobres. Depois, enviou-me a proclamar libertação aos cativos. Diga libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos. Por liberdade aos oprimidos. E aí continua ele falando a sua missão completa. Diga missão. E diga mais, o que mais que tem na sua Bíblia? Próximo versículo. Para proclamar o ano aceitável do Senhor, que é o ano do jubileu. Então Jesus foi ungido para anunciar, está começando o ano do jubileu. E nós, como profeta, apóstolo, devemos fazer a mesma coisa. Então eu estou proclamando que está começando o ano do jubileu. Ano jubilar, diga ano jubilar. Diga o seu irmão, está começando o ano do jubileu nas nossas vidas. Amém? Bem forte. E a primeira frase é o tema de toda a mensagem. Então essa leitura de Jesus tornou-se o tema de todo o seu ministério. Pregar sobre o ano jubilar. Anunciar o ano melhor de todo o tempo de nossa vida. Anunciar o ano do jubileu. Amém? Proclamar libertação aos cativos. Diga proclamar. Anunciar boas novas aos pobres. Libertar os cativos. Então é um pacote. Diga um pacote. Diga de novo. O Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para evangelizar os pobres. Anunciar boas novas aos pobres. Proclamar libertação aos cativos. Restauração na vista aos cegos. Por liberdade aos oprimidos. E o 19. E para proclamar o ano aceitável do Senhor. Amém? E depois ele fecha o livro. Diga, fechou o livro. E disse: hoje. O que diz sua Bíblia? Fechando o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Todos olharam para ele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. Esse livro eu escrevi exatamente quando se cumpriu o ano do jubileu na minha vida. Foi o melhor ano de toda a existência. Diga que assim seja. Diga, Espírito Santo, fale comigo. Amados, pode sentar-se. Diga comigo, o ano do jubileu era o ano mais abençoado de todos os tempos. O que eu vou falar aqui hoje é um evangelho que há muito tempo não se ouve falar. Você liga a televisão, você não vai ouvir falar desta mensagem que eu vou falar hoje. Essa mensagem que nós vamos pregar, ela não está na moda, não está muito fácil de se encontrar alguém pregando isso. Mas eu tenho muitas passagens bíblicas aqui para adiantar para você que a prioridade de Jesus e o Evangelho de Jesus, ele incluía os pobres de uma forma a palavra mais exata, prioridade. Diga prioridade. Nosso país, o Brasil, está recebendo uma bênção especial de prosperidade que saiu lá dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um dos países que foi muito abençoado com o Evangelho, mas eles esqueceram os pobres. Os Estados Unidos prestou muito dinheiro para países de terceiro mundo, quarto mundo, quinto, se tiver, pobres.
mas também nunca perdoou essas dívidas. Hoje há uma cobrança divina. E essa prosperidade está indo rio abaixo. E essa semana nós fizemos um trabalho junto a famílias carentes bem perto de nossas casas. Descobrimos que bem próximo da rodoviária de Santa Maria tem mais de 70 crianças que vivem numa situação completamente... não tem palavras. Uma criancinha com 7, 8 meses, com mais de 100 picadas no rosto de mosquito, e a menos de 1 metro da rua, os carros passando. Uma coisa que mexeu com toda a nossa família de uma forma muito especial. A gente foi levar alimento numa vila, e quando voltamos encontramos esse grupo de índios esquecidos há 2 anos num lugar onde nem luz elétrica não tem. Aí conversando com algumas pessoas, alguns falam, não, índio ninguém liga. É índio. Índio são os primeiros moradores desta terra. E uma das leis mais fortes de Deus, o jubileu, quando Deus decretou, a cada 50 anos, haverá 1 ano de paz e prosperidade em todos os sentidos. E todos que estão endividados serão perdoados. E todos que perderam suas terras receberão de volta. Então os primeiros que têm que receber suas terras de volta no Brasil são os índios. Os primeiros moradores. E quando Jesus veio pregar isto, quando ele começou o seu ministério, todo judeu conhecia e conhece de cor esse capítulo, versículo de Isaías 61, que confere com Levíticos 25, de 8 em diante. Todo judeu sabe que é uma lei imperial, uma lei de Deus, que ninguém pode passar de 7 anos debaixo da miséria. Ninguém pode passar de 7 anos enfeitiçado. Ninguém pode passar de 7 anos amaldiçoado, porque senão Deus seria injusto. Ninguém pode passar de 7 anos endividado, porque senão Deus seria injusto. Ninguém pode passar de 7 anos doente, porque senão Deus seria injusto. Ninguém pode passar de 7 anos infeliz, senão Deus seria injusto. Porque a cada 7 anos começa um novo ciclo de vida e tudo começa de novo. E tudo tem que voltar ao princípio original. Então a lei do jubileu, Deus mandava contar 7 anos vezes 7, que daria 49 anos. E quando chegava em 49 anos para 50, no primeiro dia, o sacerdote tinha o dever de tocar o shofar. E todos que ouviam aquele toque anunciavam: escravos estão livres. Ou você que perdeu as terras, pode voltar para a sua propriedade. Porque o dever de cada levita, de cada homem de Deus, era anunciar: chegou o jubileu, dívidas perdoadas, maldição quebrada. Então essa é a proclamação do Evangelho de Cristo. Ele veio proclamar exatamente isso. Quando nós chegamos no início do ministério de Jesus, ele começou anunciando e lendo essa passagem, dizendo: está sobre mim o Espírito Santo. E ele fala então, no início, primeira coisa, fui ungido para proclamar boas novas aos pobres. O que é boas novas aos pobres? Você que perdeu sua terra, recebe de volta. Você que está com fome, vai ter fartura. Porque naquele ano ninguém podia plantar, e ninguém podia colher, mas todo pobre podia colher e comer à vontade. Sabia disso? Então hoje nós temos um evangelho, onde nós ouvimos muito a pregação: libertação dos cativos, milagres. Libertação, cegos enxergando, muitos cegos enxergando no Brasil. Libertação aos doentes, muitos doentes sendo curados. A prosperidade completa, muita prosperidade. Mas falta uma parte do evangelho que não é pregada: anunciar boas novas aos pobres.
Se o nosso evangelho de prosperidade é tão próspero, que não alcança o pobre, ele é tão pobre, que nenhum pobre perde nada por não receber essa prosperidade. Se o nosso evangelho não tem nada para os pobres, ele é tão pobre, que nem evangelho ele pode ser chamado. Evangelho é boas notícias. Imagina as crianças nesse Natal, vendo todo crente, porque eu sou a favor que cada um de nós venhamos a receber a prosperidade de Deus, nos 4 sentidos: físico, emocional, social e espiritual. Agora eu estou falando aqui com uma igreja que a 99% tem carros, que tem uma propriedade, que tem casas. Vocês são ricos. A igreja mais rica de toda a nossa região do estado está aqui. Por isso que eu falei para a pastora, depois que eu me ouvi pregar hoje, acho que nunca mais vou me convidar para pregar. E se vocês não gostarem dessa mensagem, será um favor que nunca mais me convide. Porque eu estou pregando o evangelho para um povo próspero. E se você é próspero, você recebe a palavra de Deus. Porque só aqueles que são de Deus recebem a palavra. E se você não receber, não perca tempo nenhum contigo. Meu tempo, ele é escasso e curto e valioso. Mas se você é próspero, escute isso. Antes de receber e de entrar no jubileu completo, Deus fazia o seu povo se arrepender por 10 dias e pedir perdão e acertar as coisas erradas. E eles precisavam deixar tudo quites, os dízimos em dia, tinha que estar certinho. O judeu era muito mão fechada, de cada 100 cordeiros ele dava o dízimo 10 cordeiros. Mas daqui a pouco a dúvida, será que os 90 eram gordinhos, eu dei 9 magrinhos, e de repente vai faltar e toca o chofar e eu não recebo minha bênção? Eles estavam preocupados. Antes de tocar o chofar, eles precisavam procurar o inimigo e pedir perdão. Se ele não encontrasse o inimigo, ou aquela pessoa que ele ofendeu, para pedir perdão, ele podia perder o seu melhor ano, o melhor ano da sua vida, da sua existência, que era o jubileu. Sequer um tormento para o judeu era não encontrar uma pessoa que ele ofendeu para pedir perdão. Ele ficava aflito. Eu preciso encontrar. Há 10 anos atrás eu ofendi alguém. E Jesus disse: antes de pegar a tua oferta e levar lá no altar, procura a pessoa que te ofendeu e pede perdão. Eu tive um sonho, uma visão dormindo. E há poucos dias atrás, quando íamos sair para levar alimento para os pobres, eu perguntava ao Senhor qual é a mensagem. Eu vou dizer para você que este ano para mim foi o melhor ano do meu ministério, talvez. Este ano nós damos ofertas que nunca na história pensamos em dar. Deus nos capacitou neste ano para ter um dos melhores anos da nossa existência. Em todos os sentidos. Agora, final do ano, o Espírito Santo falou comigo: acaba com a tua agenda em dezembro. A tua agenda é para abençoar pessoas que não tiveram um jubileu, que não tiveram a mesma sorte que você. Pessoas que estão perdidas. Eu tive uma visão com 12 crianças de pé no chão, e na hora da ceia eu estava lavando os pés das crianças. Lavar os pés de alguém é como uma atitude de pedir desculpa, ou dizer: eu sou menor que você, ou dizer: você precisa me perdoar, eu quero te servir, alguma coisa assim, um ato de ligação, ou como um pedido de perdão. E eu fui na primeira vila, nós fomos, não tinha nenhuma criança descalça. No bairro mais pobre de Santa Maria, todos estavam calçados. Mas quando voltamos para casa, já sobrou quase tudo que tínhamos levado, porque era pouca gente pobre. Ou pelo menos nós tínhamos muito mais para dar do que tínhamos para distribuir. Somos uma igreja rica, amém? Amém. E quando voltamos para casa, encontramos um grupo de índios. E as criancinhas estavam com os pés descalços. Eu entendi que aquelas crianças, nós ofendemos as crianças. Nós devemos aquelas crianças.
Nós precisamos pedir perdão para o povo indígena, porque nós tomamos suas terras, suas propriedades. E eu ainda disse para alguém, olha, tem poucas crianças até, só tem 70. E uma pessoa muito inteligente me disse, é porque a maioria morre. Só sobrevivem os fortes. E essa é uma forma de destruir os índios. Deixa abandonado lá que vai morrendo os mais fracos. Daqui um pouco eles acabam a existência deles. Aí a pergunta é, por que o nosso Brasil hoje vive com algumas coisas tão terríveis, que há tanta chuva no lugar que destrói quase tudo, enquanto que aqui no outro lado não tem chuva nenhuma? Porque a terra geme, o sangue derramado, ele clama, há uma injustiça. E no ano do jubileu, Deus proclamou justiça. Aquele que tem muitas terras, dá para aquele que não tem, devolve. Então havia uma justiça social. Então, se nós queremos um jubileu para a nossa nação, precisamos dessa justiça. Temos que ser justos. Quem compreende, amém? Então descobrimos uma injustiça em nosso país. Nós devemos aos pobres. Quando Jesus pregava, encontrou um homem chamado Zaqueu. E Jesus disse que ia ir na tua casa. Ele era um religioso. Ele era um cobrador de impostos, aliás, o Zaqueu. Mas depois de ouvir o Evangelho de Jesus, ele pega da sua riqueza injusta e ele disse, eu vou distribuir na parte dos pobres. E Jesus disse, hoje chegou a salvação dessa casa. Amém? Amém. Você imagina? Vamos continuar um pouquinho mais. Jesus chega e encontra um jovem rico. Talvez ele fosse mais puro e santo que o maior pregador do nosso Brasil. O sujeito andava ali no evangelho da prosperidade. Ele era rico. E era praticante da lei judaica de tal forma, de fio a pavio, de 0 a 10. Ele disse, Senhor, eu sou um cara santo nas 8 áreas da minha vida. Os olhos, ouvidos, tato, paladar, olfato, papai. Eu sou um praticante de toda a tua lei. E Jesus disse, uma coisa te falta. Vende o que você tem e dá aos pobres. Você quer ser perfeito? Já pensou se eu chego a falar isso hoje, pregar essa mensagem hoje para alguns pregadores do nosso imenso Brasil? Mas um dia nós teremos que ouvir esse evangelho. Os grandes pregadores dos Estados Unidos já não existem mais, ou já não estão subsistindo mais. A crise pegou os Estados Unidos, e nem o homem mais poderoso dos Estados Unidos pode hoje orar para Deus prosperar o seu país. Todos os pregadores americanos estão envergonhados. Algo lhes faltou. E aqui está o que está faltando. O Evangelho aos pobres. Veja a prioridade de Jesus. Ele não começa falando, eu vim primeiro para curar os enfermos, eu vim primeiro para trazer prosperidade, eu vim primeiro anunciar boas novas aos pobres. Diga boas novas. Boas novas. Você é pobre, diga perdeu suas terras, está endividado, está no SPC, está no CEPROC, diga feliz os pobres. Quem está no SPC, CEPROC, Serasa, quem está e perdeu suas propriedades está agora feliz. Por quê? Porque chegou o jubileu. Você vai receber de volta. Poder abençoar aquele que não tem. Então, resumindo o evangelho da prosperidade de Jesus, ele trazia uma prosperidade completa. Diga, o ano do jubileu. Havia justiça. Ninguém tinha 2 fazendas e ninguém não tinha nenhuma. Então todo mundo tinha uma. Todo mundo igual. Todo mundo sem dívida. Não precisava ninguém roubar um do outro. Não havia roubo, não havia crime. Não havia ninguém pobre naquele ano. Amém? Agora aqueles que enriqueceram no caminho
no decorrer dos próximos 50 anos, eles precisavam lembrar dos pobres. Então diga comigo, no ano do jubileu, os que eram ricos resgatavam os que eram pobres. Então lá tinha um escravo, e o parente mais rico chegava lá e dizia: quanto custa a libertação do meu parente? Tantos milhões, eu vou comprar. Resgatava. Então aquele que tinha prosperidade resgatava o que não tinha. Aqui é o motivo porque Deus quer nos prosperar, para nos tornar, diga, nos tornar resgatadores. Diga resgatadores. Diga resgatadores. Amém? Diga para o seu irmão: é você foi chamado para ser um resgatador. No livro de Gálatas, capítulo 2, ele fala que ele foi orientado. Olha, só que me exigiram para pregar o Evangelho, que eu não me esqueça dos pobres. Então, falando nisto, de pobres, amados, há muitos anos, que eu e minha família decidimos que no Natal ninguém tem presentes. O mais difícil lá em casa foi o Júnior, que hoje está com 13 anos, 14. Ele falava assim: pai, mas se nós não vamos ter presente no Natal, dá para ter um dia antes? Só até que pode um dia antes, ou um dia depois. Mas o Natal, se nós queremos comemorar Natal, é o nascimento de Cristo, é voltar às raízes. Então, nós vamos passar o filme aqui, Nascimento de Jesus, no lugar mais humilde e pobre da terra. Você tem coragem de comemorar um Natal na tua mansão 5 estrelas, encomendando lá a Santa Ceia de R$300 por pessoa, e vai sobrar mais da metade fora, e ali pertinho tem a favela, onde os pobres estão sentindo o cheiro, e você dizer que Jesus está na tua casa, e Jesus não está lá na favela, vai você precisar ter muitas e muitas passagens bíblicas para comprovar que Jesus está na tua casa rica e não está lá na favela pobre. Por via das dúvidas, quando eu me converti, e Jesus salvou minha família, eu estava muito pobre, e eu recebi um jubileu. E depois que eu tinha a fartura, e tinha mais de 1000 sacos de farinha na pequena padaria que tínhamos, eu perguntei: Jesus, o Senhor já me deu tudo, engordei 20 quilos, comprei 12 carros, paguei as dívidas, para cada dia de vergonha, dupla honra. Agora, se o Senhor viesse aqui na terra hoje, onde o Senhor iria? E eu tive um sonho. Ele descia para a favela mais pobre de nossa cidade, chamada Cristo Rei. E eu falei: então, para minha família, é lá que eu vou começar a minha distribuição de alimento aos pobres. Chegando na primeira casinha, olha, veio um mini caminhão de coisa. Uma senhora, fogão no chão, 2 panelas e uma criança no colo, outra brincando. Sabe como é que é pobre? Tem criança que não falta, né? Sobrando. Não tem dinheiro para nada, mas tem criança que sobra. E eu perguntei: a senhora, posso entrar? Pois não. O que a senhora está fazendo aí? Eu estou pedindo para Jesus mandar comida. As panelas com água fervendo. Aquilo ali me deixou emocionado. Trouxe uns 5 quilos de arroz, coloquei ali, e algumas coisas mais, e fui meio engasgado. Daqui a pouco eu chego em outro lugar, tinha uma menina doente, que ela se movia e quebrava os ossos, de fraqueza. Eu digo: meu Deus do céu, eu estou ali a 500 metros, uma empresa que bota pães fora todo dia, porque na teologia dos meus pais e avós tinha que economizar, e preferi botar pão fora do que dar para os pobres. Os grandes restaurantes hoje colocam tudo fora a comida, mas não dão para os pobres.
Porque senão amanhã eles falam, vai ter muito pobre aqui na frente. É melhor não dar, bota fora. Você sabia disso? E quando eu fui levar o pão aos pobres, eu queria pagar para Jesus as bênçãos que ele tinha me lembrado. Eu lembro que eu fiz um propósito, se eu ganhasse a concorrência, 50 milhões, não. 50, enfim, era um dinheirão que ia ganhar. Né? Eu vou dar um caminhão de batata inglesa, aquela batata. Comprei um caminhão de batatas. E como um bom católico que eu era, procurei as irmãs freiras e disse, eu trouxe um caminhão de batatas para dar para os pobres. Eu posso deixar aqui, tudo aqui. Uma semana depois fui lá ver como é que estava. E eu senti um cheiro de batata podre. Eu entrei lá, aquela batata toda podre. Eu disse, que eu não distribuí aos pobres? Não, aqui nós não damos aos pobres. Nós ensinamos a pescar. Conhece? Eu disse, minha senhora, eu dei as batatas e vocês têm que dar as batatas. Ali eu já me tornei um pregador de ofertas. Eu não era pregador. Eu não era nada. Até hoje. Continua assim. Mas fiquei indignado. E foi aí que comecei a brigar com a Igreja Católica. E vi que Jesus não estava por ali. Estava mais em outro lugar. Então, acabou que nossa família começou a distribuir diretamente aos pobres. E Deus começou a prosperar nossa empresa cada vez mais. É impressionante o que Deus fez. E assim nasceu o Natal da criança carente. Tinha 1000 crianças a primeira vez. E bandidos que não acabavam mais. Era a vila que mais tinha ocorrência policial. E eu lembro que quando nós anunciamos no rádio que ia ter o Natal da criança carente, veio a polícia, veio a brigada, veio pessoas do exército, até dos bombeiros. Falaram, vai dar uma mortandade. Vai ser uma mortandade hoje. Mas Deus usou uma técnica, uma estratégia. Os maiores bandidos nós colocamos para cuidar das bancas. Nós fizemos uma pescaria, cada um que pescava alguma coisa ganhava um presente. Então eles ficavam cuidando ali, para ninguém roubar nada. Assim começou o nosso ministério com os pobres, bandidos, favelados. Deus nos abençoou tanto em 3 anos e meio, que tinha muito mais do que quando começamos. E assim nós começamos o ministério, que vai até hoje, irmãos. A coisa mais extraordinária nós vimos nesses trabalhos com crianças carentes. Impressionante. Eu acho que cada um de nós, até a minha filha, a Gabi, filmando, falou assim, olha, do jeito que tu comia lá com os pobres, parecia que tu era a criança mais sonhada. Eu falei, eu acho que é a criança carente dentro de mim que se manifestou ali, no meio daqueles que estava meio bom aquele sanduíche, aquele gostoso sanduíche. Na verdade, amados, cada um de nós tem uma história. E eu quero dar umas dicas para você como é que Deus age na história. E faz de uma maldição uma bênção. Eu lembro que, eu não sei se eu tinha 2, 3, 4 anos, sei que era menos de 5. E era uma noite de Natal. Meu pai era padeiro. Meu pai, que um dia teve o pai, os avós que foram pastores, que um dia foram ricos. Na enchente de 41 perderam tudo. E de repente, ele é padeiro há 30 anos, ganhando salário mínimo. E um abono família. Isso eu calculo hoje que dá 20, 30 reais por cabeça em casa. Não sei como é que é, talvez o doutor João Paulo saiba quanto dá esse abono hoje por pessoa. Mas cada um queria ter mais filho para aumentar o salário. Nós tínhamos 8 filhos em casa, 8 irmãos. E eu ajudava, naquela época ainda não trabalhava, mas comecei com 9 anos. E era Natal. E a minha mãe vinha contando histórias de Natal. Falava, filho, um dia Jesus nasceu. E eu lembro que eu falava, mãe, e o pão? Eu estou louco de fome, mãe. E ela vinha de novo aquela história de Jesus. E eu descobri quando eu era pequenininho que ninguém ouve este evangelho com a barriga vazia. Mãe, eu quero pão, mãe.
E ela queria falar de Jesus, eu queria pão. Era uma briga. Aí daqui a um pouco, eu, criança, acho que foi inspirado por Deus, e disse para ela, por que a senhora não pede para Jesus mandar pão? E ela fez, nós fizemos uma oração. Jesus, manda pão. Amém? Daqui a um pouquinho, alguém bateu na porta. Nunca esqueço o nome do homem, Nelson dos Santos Blaia, hoje um advogado em Cachoeira do Sul. Filho do... O pai dele era dono da padaria. Era José Blaia Pérez. O pai dele era muito ruim, não dava nenhum pão para ninguém. Mas o filho era bom. Ele bateu na nossa porta, aquela humilde casinha, no meio do mato, onde os nossos brinquedos era bugio, cobra, periá, essas coisas assim. Bodoque, sanga. E ele bate e diz, trouxe um pão. Era uma cuca quentinha. Nunca saiu da minha boca aquele gosto, eu lembro até hoje. Daquela cuquinha quentinha. E aí sim foi um Feliz Natal. E eu creio que depois que eu conheci Jesus, Jesus pegou esta história, essa parte, e transformou aquela cuquinha em milhões e milhões de pães. Nós já tivemos distribuição de alimentos com 100 mil pães em um dia, na Praça de Santa Maria. Tudo veio de um pão que foi dado lá no passado. E eu já observei que todo ano que a gente faz essas festas para as crianças carentes, o ano todo temos um ano abençoado. Já observei que às vezes estão viajando para muito longe, esquecemos de fazer. Aquele ano não foi tão abençoado. Então o Evangelho aos pobres, boas novas aos pobres, é algo extraordinário, que faz parte do pacote do Evangelho de Jesus Cristo. Ele ama os pobres, Ele quer ver os pobres. Então nós decidimos, essa semana, com esse trabalho que a gente fez, a pastora Mara, minha esposa, ficou muito emocionada com a situação dos índios, que não tem mosquiteiro. Olha o pedido de Natal que eles fizeram para a gente. Mosquiteiro, porque tem muito mosquito. Um colchão, não temos um colchão. Um carrinho de criança, não temos um carrinho de criança, a criança está aqui. Pão, alguma coisa assim, simples. Nem cama não pedi. Eu sei que já tem 3 ou 4 carrinhos já aí. E então o Tiago também, pastor Tiago, entrou numa depressão naquele dia, passou mal de ver uma criança com 8 meses dormindo a 1 metro do asfalto, onde os carros passam a toda velocidade. Basta um deslize numa direção e o carro sobe em cima da calçada. Nós não podemos permitir isso, amados. Então nossa família tomou a decisão já anos atrás, Natal para nós, aquele dia, se é o nascimento de Jesus, que nós vamos comemorar, nós não queremos presentes. Nós não vamos comprar presente para nós. Presente vai para aquelas crianças, aqueles que não podem. Nós já ganhamos nosso presente. Nós já ganhamos riqueza de saúde. Desde que eu me converti, nunca mais eu sei que é doença. Nós já ganhamos a riqueza que são filhos maravilhosos, esposa especial. Já temos a felicidade emocional, sentimental. Nós já ganhamos a prosperidade, reconhecimento e honra na sociedade. Já crescemos numa prosperidade com Deus. Agora, amados, seria injusto que nós estivéssemos vivendo o jubileu e os demais moradores da terra estivessem passando fome. Para encerrar essa parte, quero dizer que em 99 Deus me deu a revelação deste livro que escrevi, o ano do jubileu, a festa do jubileu. E nós estávamos passando muita dificuldade financeira e outras, em todas as áreas. Mas quando nós recebemos essa revelação, nosso ministério explodiu pelo mundo. E eu me lembro que eu comprei o primeiro aparelhinho de Nokia,
um celular. Ou eu ganhei, não lembro. Acho que eu ganhei. Porque desde que eu prego o jubileu, eu nunca mais comprei coisas desse tipo. Geralmente ganho. E eu estava apaixonado pelo aparelhinho, tão bonitinho que era. O dedo estava fazendo cãibra já. Eu estava em Curitiba, na casa do pastor Sérgio de Castro. E a filha dele, a menininha, estava indo para o colégio. Chegou e disse, meu Deus, o pai foi dormir, eu fiquei sem despertador. O Espírito Santo falou comigo, entrega e dá de presente para ela o aparelhinho. Não tem coisa que essas crianças gostam mais, né? Do que um aparelhinho desse, né? Pode faltar pão em casa, mas não falta o celularzinho na mão dessa gurizada. Não é verdade? E eu falei para ela assim, olha, por favor, toma aqui toma aqui para você emprestado o celular. Não, pastor, não. E 3 vezes eu tentei dar para ela, não quis, eu falei, graças a Deus. Ainda bem, viu, Senhor? Eu tentei, ela não quis. Depois, outro dia, eu desci para Joinville. E fui pregar numa igreja tradicional, batista. E ali eu já tinha passado naquela cidade. E quando eu via um pastor com um carro velho, eu pedia para a igreja dar um carro novo para o pastor. Então aquela igreja estava armada e preparada para não me ouvir. Porque sabia que eu ia pedir uma oferta para dar um carro para o pastor. Eles pensaram, então se combinaram, não oferte, não oferta, não oferta. E Deus, como é muito meu amigo, já me preparou para aquela noite. Eu estava no hotel, desci lá, pedi para tomar uma sauna, ligaram a sauna lá embaixo, bem no fundo. Só estava eu no hotel, tudo trancado aqui no hotel, bem fechado. E estou lá e fui fazer sauna, mesmo que não pegava o celular lá embaixo, estava fora de área ali, 47, lá onde eu estava era 41. Mas assim mesmo eu fui para a sauna com o celular. O que eu quero com o celular na sauna? Apaixonado pelo bichinho. E olhava, e saía dali. Daqui um pouco eu ouvi um barulho. Entrou ali um ladrão. E quando eu saí, o ladrãozinho levou o meu celular. Mas sempre dizem que a dor não vem sozinha, né? E o devorador nunca leva só uma coisa, ele levou também toda a minha roupa. E eu me vi ali um pastor sem roupa. E para chamar o cara do hotel, eu tinha que andar uns 100 metros quase. Eu assim, meu Deus do céu, estou roubado. Sabe o que me deu vontade de fazer? Eu comecei a rir que não parava mais. Eu estava rindo de mim mesmo, ô palhaço, ô seu trouxa, ô seu burro. E eu ria de mim mesmo, pastor nu. Você está rindo, mas Deus vê você também assim. Ele vê você nu. E aquela nudez apareceu o meu pecado. Eu era agarrado às coisinhas, então. E Deus falou comigo, está vendo? Primeira palavra que eu recebi de Deus: todo ladrão é autorizado. É duro de ouvir isso. Todo ladrão é autorizado. Foi Deus que permitiu o ladrão te roubar. Tudo que Deus te pede, que não é teu, Ele te pede, ou não é teu, o ladrão leva. Aí eu fui para a igreja e falei, estou em pecado, não posso pregar. Estava louco para tirar uma folga mesmo. Estava uma agenda lotada demais. Estava no estresse. Cheguei na igreja e falei, minha gente, hoje não posso pregar para vocês. Eu estou em pecado. Todo mundo ficou feliz da vida de ver o pastor em pecado. Ficaram pensando, o que será que é? Eu vou contar meu pecado. Deus pediu para mim dar uma oferta e eu não quis. Aí ele deixou o ladrão entrar e levar o que eu não dei e também levou minha roupa. E eu fiquei envergonhado, trancado. Então eu não posso pregar para vocês. E já fui chamando o pastor Davi para ele pegar o microfone. E uma senhora gritou lá, alô, alô, alô. O que foi? Tem um ladrão na casa dela, tinha um ladrão, e a vizinha ligou. Tem um ladrão no teu quarto. E pegou um pacote vermelho com top vermelho. Não, um top vermelho, um pacote vermelho. E já está levando. E ela gritou assim, pastor, eu dou, pastor, eu dou. E quando ela gritou assim,
Diz que o ladrão largou o pacote e foi embora. Aí foi ouvir assim, o que houve? É que eu vim hoje para a igreja, sabe? Não sei se eu posso contar, irmãos, mas nós tínhamos combinado aqui que nós não ia dar nenhuma oferta aqui. Mas aí o pastor disse que quando a gente não dá, o diabo leva e rouba. O ladrão foi roubar exatamente a oferta que eu tinha preparado para trazer. Aí eu disse para Deus, eu dou. Aí o ladrão largou e foi embora. Entregou todo mundo. Eu falei, então, minha mensagem está pronta, já vai embora. E o pastor falou assim, eu falei assim, vou embora porque lá no hotel vai estar o ladrãozinho e também vai estar o meu celular. Porque eu prometi para Deus que se ele trouxer o ladrão aqui e trouxer aqui o celular, eu vou devolver o celular, vou dar o celular para a pessoa que Deus pediu para me dar e vou dar R$100 para o ladrão. E vou dar roupa para o ladrão também. O pastor Davi falou assim, eu vou junto. Caiu dessa. Deixou lá, fomos juntos. Chegamos no hotel, não tinha ninguém. Eu falei, fica tranquilo, lá em cima, prepara um sanduíche, pega o dinheiro e já deixa que o ladrão em pouco está aí. Quando eu voltei, estava lá o ladrão. 2 policiais e um menino de 12 anos. Cabelo batidinho. E eu olhei para o menino e vi o rosto do meu filho, até o corte de cabelo igual. Eu falei, meu Deus. Gente, eu não segurei, eu comecei a chorar. Deus mostrou, está vendo? Eu te dei um jubileu, te dei prosperidade. Em um ano eu te dei mais de 20 carros. Eu te levei para as nações. Eu abençoei a tua família. E tu não se lembrou dos pobres. E aqui estão eles. E aí na hora eu dei R$100. Os 2 policiais quase bateram em mim. Vai dar esse dinheiro para o guri? Ele é o ladrão. Eu sei que é o ladrão. Mas nós que prendemos? Eu sei. Mas vai dar para ele? Vou. Eles achavam que eu tinha que dar o dinheiro para eles. Vocês estão compreendendo? E o policial disse, tu não entendeu, pastor? Olha os dedos do menino. Os dedos estão todos machucados. Esse menino já apanhou mais de 20 vezes com aquele cacetete nos dedos. Já foi preso mais de 20 vezes. E eu perguntei, e aí? E ele continuou roubando. Eu falei, soldado, então isso está na hora de mudar a estratégia. Esse menino não precisa mais apanhar. Esse menino não precisa mais cadeia. Esse menino precisa conhecer Jesus Cristo. E o Evangelho de Jesus Cristo. Pegamos o menino e levamos até em casa. A mãe era prostituta. Mandava o menino para a rua para se prostituir. O menino foi para a igreja. E aquela igreja tem um avivamento. Eu espero que esta igreja que está me ouvindo agora, eu vou fazer um desafio a você. Eu espero que nesse Natal, e talvez nos próximos, você possa abençoar pelo menos um dos pequeninos. Eu acabo de escrever um artigo, vai sair no jornal. Eu conto a história de um menino que teve um sonho na noite de Natal. Ele dormiu com fome. Esse menino sonhou que Jesus descia do céu na forma de um pão. E ele entrava nas pessoas e cada pessoa se transformava num pão. Então ninguém mais tinha fome. E cada casa, escute isso, cada casa se tornava uma igreja. Na frente de cada casa tem um lixo, não tem? Um cesto de lixo. E ali as pessoas depositam lixo. Todas as pessoas fazem uma comida especial e guardam o resto para comer no outro dia ao meio-dia. Alguns chamam de já te vi. Já te vi um ótimo jantar. Diga para o seu irmão, já te vi é do pobre. Diga, nunca mais já te vi aqui em casa. Nunca mais comida requentada. Nesse sonho, agora sim. Diga, nesse sonho, o menino viu na frente das casas um lanche. Lá em Israel é assim.
cada quilo de comida, 10% vai para os pobres. Então você pega 10 quilos de carne e faz o churrasco, mas 1 quilo vai lá para aquela casinha na frente da casa. Este é para os pobres. Só isso. Já pensou se cada um pegasse o que sobrou do jantar da Santa Ceia ou da ceia de Natal e colocasse na porta da casa? Alguém desesperado de fome, está pronto para assaltar a tua casa e vai matar alguém, ele chega lá e encontra aquele alimento. 20 anos nós estivemos em Cachoeira, trabalho na favela, do lado da favela, nunca fomos assaltados. 30 anos trabalhando com bandidos, nunca fomos assaltados. Os únicos que nos roubaram alguma coisa foram, vou dizer, mas ladrão nunca nos roubou. Bandido nunca nos roubou. Então nesse sonho o menino viu, o pastor mandou os membros embora naquela noite. E eu estou dizendo isso para você, hoje é a noite da Santa Ceia de Natal. Volte para casa. Você vai voltar para a sua casa. E você no dia do Natal, o culto que você vai prestar a Deus é visitando uma pessoa pobre. É levar uma parte do teu churrasco, não o pior, o melhor, e abençoar alguém. Esta cidade tem muitas pessoas pobres que não conhecem Jesus, porque só conhece o rico que é você, que foi abençoado por Jesus. E ele diz, como é que Jesus foi abençoar um cara tão ruim como esse aí? Nunca me deu nada. Como é que você vai botar Jesus no carro, o teu automóvel, bem grande, carro importado, e passa rasgando pelos pobres? Não dá nem teló. Quantos aceitam esse desafio? A partir de hoje, a tua comida, a tua bebida. Se você fizer melhor que isso, convidar para entrar na sua casa, então, aí Jesus está voltando amanhã. Coloque a mão no seu coração. Tem pessoas que só vão conhecer Jesus através do pão. Tem pessoas que só vão conhecer Jesus através de um gesto de bondade. Esse sonho que o menino teve. Ele viu que a cidade toda estava diferente. Todas as pessoas eram pessoas boas, sorridentes, alegres. A felicidade tomou conta da cidade. Porque Jesus descia em forma de pão. E cada pessoa que tinha Jesus dava de comer aos pobres, distribuía. Então não havia mais fome, não havia mais roubo, nem assassinatos, nem maldade. Todos estavam saciados. Não havia favelas, porque os homens que foram bem de negócio distribuíam suas terras, parte dos seus lucros para aqueles que não tinham. Pastores, grandes pastores, ricos pastores, saíram pelas favelas para distribuir parte do que receberam, porque enriqueceram com o Evangelho. Então aquela criança no sonho disse, meu Deus, é o céu na terra. Porque a Santa Ceia já não é mais na igreja, mas em cada casa tem uma ceia, e é santa essa ceia. E aquele menino no sonho vê, depois da morte de cada uma daquelas pessoas, alguns chegavam no céu, e Jesus dizia, vinde benditos do meu Pai, para a herança, para o reino que eu vos tenho preparado, desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome, e vós me deste de comer. Alguns perguntaram, mas quando, Senhor? Quando vocês deram a esses pequeninos, a mim o deste. Aleluia.